E eu quero começar hoje o programa de hoje. Hoje é dia... Deixa eu ver aqui, dia 16 de junho. Começar com uma oração para que Deus possa abrir o nosso entendimento, abrir a nossa visão para compreender qual seja a sua vontade, qual é o desejo do nosso Deus para com as nossas vidas. Então, vamos falar com Deus agora? Prepare o seu coração, vamos abrir já falando com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai querido, ó Deus, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença neste momento com o único propósito, meu Senhor, de poder Te servir, de poder falar do Teu amor, da Tua palavra, de levar às pessoas que necessitam, aos aflitos, cansados, aos sobrecarregados e aqueles que o amam, independente de qualquer situação, levar a Tua palavra de entendimento, de sabedoria, para que possamos, uma vez ouvindo a Tua voz e a Tua palavra, possamos pôr em prática aquilo que o Senhor quer que nós façamos no dia a dia. Porque todos os dias são dias inéditos que o Senhor nos concede. Mas com a Tua graça, com o Teu poder, através das manifestações do Teu Santo Espírito, certamente galgaremos dias maravilhosos, dias de vitória, de bênção, de sabedoria, de paz, de vencer os nossos inimigos, os adversários da nossa alma. Sabendo, pois, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta sempre será contra os principados, contra as potestades e contra os dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal. Então, é contra tudo isso que nós levantamos e para isso pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça, a Tua força, o Teu poder, a Tua unção, para que possamos lutar contra essas forças espirituais do mal. Entregamos este trabalho em Tuas mãos, pedimos que o Senhor venha abrir o entendimento de todos que acompanham e que haja salvação, que haja fortalecimento, que haja paz e alegria em nossos corações. Assim, nós entregamos este trabalho, este serviço nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que a Tua bênção venha sobre todos, no nome de Jesus. Graças a Deus, que maravilha! Olha, esta canção, ela traz uma mensagem tão importante para a minha vida, né? Para a minha vida, porque no momento que eu estava realmente em busca de algo para mim, né? Buscando para o ministério que Deus me confiou até mesmo, é exatamente isso. E a gente, às vezes, confia muito, né, que as pessoas vão cumprir com suas promessas de que, se tal fato acontecer, ele vai te contemplar com tal e tal coisa. E às vezes a gente acaba confiando nessas promessas e depois nos decepcionamos. A gente vê que isso não se concretiza e acaba causando uma certa frustração. E foi assim que um dia eu estava na expectativa de algo que podia acontecer, uma promessa me havia sido feita, e aí eu fiquei naquela busca da promessa, né? De falar com a pessoa, de ir lá, enfim, de ficar ali buscando aquela resposta. E a resposta não veio, nunca veio, não vinha de hipótese alguma. Até que um dia Deus falou comigo claramente naquele momento: olha, não corra atrás de bênçãos, né? Porque o que é de Deus vence tudo. E as minhas bênçãos estão, de fato, para você. Se você está buscando em mim, eu vou providenciar aquilo que você quer, ou até mesmo que você nem pensa em querer, mas eu vou trazer para você. Foi que Deus falou comigo e ele veio claramente essa canção, essa música do nosso querido pastor Nani Azevedo, e aí eu fui lá na Bíblia, claro que isso é uma passagem bíblica, e foi muito claro para mim: não correrei atrás de bênçãos, elas irão nos alcançar. Então, se você está cansado de correr atrás de uma bênção, ela não chegou, é porque não chegou o tempo. Deixa que Deus vai fazer acontecer da melhor maneira possível. Aquilo que eu aguardava, que era uma coisa pequenininha, depois veio um tamanho gigante. Aconteceu.
Muito depois, talvez um ano depois, aconteceu e veio de forma grandiosa. Você não tem ideia de como Deus fez acontecer aquilo que eu esperava tão pequeno e Deus fez muito grande na minha vida. Assim também será com você. Não se decepcione com as pessoas. Creia nelas, acredite nelas. Olhe com bons olhos. Sabe, eu falo crer porque a gente precisa crer um no outro. É difícil, mas eu continuo acreditando que Deus, né, vai proporcionar e vai usar até mesmo pessoas para nos fazer, para chegar às suas bênçãos em nossas vidas. É isso que eu tenho observado ao longo desses meus anos que sigo a Deus, que Deus nunca me deixou em falta. Passamos por muitas lutas, tribulações fazem parte, tribulação faz parte do seu dia a dia. Não se glorie apenas em receber algo, uma bênção, mas se glorie também quando você for muito atribulado, quando passar por decepções, quando te enganarem, quando lhe traírem, quando te humilharem. Deus está vendo tudo. Continue amando as pessoas, tá? Porque é uma condição sine qua non que Deus deixou pra gente. O próprio Deus disse, olha, você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo e amar a Deus acima de tudo. Então é assim que a gente vai vencendo todo dia. A nossa luta sempre será contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Não lute com pessoas, não se disponha com pessoas. Ore a Deus e ame as pessoas, tá bom? Eu tenho uma introdução agora para o nosso estudo de Apocalipse. É uma revelação de Deus que eu sempre trago para a gente aqui, para você entender que o Apocalipse é um livro difícil para muita gente, para todos nós, claro, porque fala de algo futuro, mas as revelações vêm para aqueles que são de Deus. Então, se você é de Deus, você confia, você entregou o teu coração ao Senhor Jesus, você é serva, você é um servo de Deus, ou se você não entende que você seja, mas você quer ser, é só você abrir o teu coração, diga, Senhor, faz de mim o teu servo, pronto. Ele vai fazer de você um servo, uma serva, e vai colocar o seu nome, sabe onde? No livro da vida. Ele vai escrever o teu nome no livro da vida. Este livro da vida será aberto no dia do juízo. Tudo que você fez e deixou de fazer, o seu nome vai estar lá para que seja contemplado por conta da sua aceitação ao Filho de Deus, ao Senhor Jesus. Então, aí você vai estar muito bem acompanhado. Você tem Jesus como sendo seu advogado supremo, tá certo? Vamos então iniciar com esta mensagem aqui, ó. O Apocalipse, capítulo 1, é uma revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Observe, o Apocalipse é uma revelação de Jesus, que Deus deu a Jesus, que mostrou, que pelo servo, desculpa, vamos lá, Deus deu a Jesus essa revelação, para mostrar para quem? Para os seus servos. Você é serva? É servo? Então, é para mostrar para você, que é servo e que é serva de Deus. Mostrar o quê? As coisas que brevemente vão acontecer. Tudo que vai acontecer, que eu vou narrar aqui no Apocalipse, é o que vai ser revelado para a gente entender como será o futuro. Uma revelação, uma profecia do próprio Deus. Então eu queria que você entendesse isso e ficasse conosco até o final dessa live, que hoje nós vamos começar a leitura do capítulo 16. É um capítulo muito forte mesmo, mas que você vai entender perfeitamente o que o Espírito Santo quer revelar para você neste dia. Vamos lá então? Capítulo 16. Eu vou começar a ler para a gente poder adiantar, né? Devido a nossa live não é tão extensa, é curta. Então abra ali no seu livro, da sua Bíblia, no capítulo 16. Se você puder me dar aqui, Davi, na tela, pode? Tem como dar na tela para mim? Não. Se não tiver, eu leio aqui mesmo. Tem? Não está na tela não. Tá não. Tá não. Então, se você puder me dar, aqui me dá isso, chegou aqui na rede, mas no meu aqui não chegou não. Diz assim: e ouvi, vinda do templo, uma grande voz,
que dizia aos 7 anjos. João está narrando o que ele está vendo. Aos 7 anjos, ele está dizendo, olha, ide, a ordem que foi dada pela voz é que ele fosse, que o anjo derramasse sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Bem, nós estamos tratando aqui do juízo de Deus. O Apocalipse, essa narrativa que eu estou trazendo para você, isso é um acontecimento que vai se dar após o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. De modo que aqueles que ficarem na face da terra, e serão milhões de pessoas, bilhões de pessoas, que não vão ter direito ao arrebatamento por conta da não entrega, por não ter entregue a sua vida a Jesus. Só Ele pode nos levar. A promessa dele é que é o seguinte, quando o evangelho for pregado a todas as criaturas, então Jesus vem para buscar a sua igreja. Está escrito isso. Então, o final, o deadline dessa situação, desse momento o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Eu ouço muitos pastores dizer, pessoas falam, olha, Jesus está voltando, a gente também fala isso. Mas eu quero cientizar a todos que a palavra final, o momento final, o apito final é quando o evangelho for pregado a toda criatura, indígenas, qualquer pessoa, o mundo árabe, o mundo chinês, o mundo indiano, nós temos ali metade da população do mundo nesses 2 países, Índia e China, todos terão que ouvir do evangelho, que seja pelas redes sociais, que eu até falo o seguinte, essa pandemia ajudou a gente a divulgar o evangelho, porque muita gente começou a ficar conectado na internet e aí o evangelho vai chegando a todas as criaturas. Então é o momento certo. Então o que eu estou falando aqui agora, essa narrativa da ira de Deus que vai cair sobre os homens que ficaram na face da terra e que não foram arrebatados. Por que virá essa ira? Por que virá esse flagelo? Por que virá tudo isso? Para que os homens vejam e se arrependam dos seus pecados e ainda tenham chance de se converter e de se entregarem para Jesus. Então, diz assim, vou voltar a ler aqui, 16, capítulo 1, versículo 1. E ouvi, vinda do templo, quem está narrando isso aqui é João, que recebeu aquela direção, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos, haviam 7 anjos, essa voz dava ordem para os 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Quer dizer, cada anjo vai derramar uma taça de ira, sabe, de ira, de descontentamento com a humanidade, que não consegue obedecê-la, que não quer ouvir a sua voz. Então será uma ira de Deus contra essa gente que desprezou o seu Criador, desprezou aquele que deu filho, que sacrificou o seu próprio filho para dar vida, e alguém despreza a salvação. Se a pessoa despreza o Senhor Jesus, ele não tem direito à sua salvação porque desprezou o Salvador. Olha que coisa interessante. Cuidado com isso. Assim, e foi o primeiro anjo, e derramou a sua taça sobre a terra. E quando ele derramou a taça sobre a terra, fez-se uma... Meu Deus do céu! Uma grande chaga, deixa eu dizer aqui, uma grande chaga sobre maligna, desculpa aqui, deixa eu ver aqui. E foi o primeiro, derramou a sua taça da terra e fez uma chaga, desculpa ali. E fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Olha para quem foi dirigida essa primeira taça de ira. A taça foi derramada, né? Foi uma chaga, ou seja, uma fenda, uma ferida má e maligna, deve ser muito feia, horrorosa, foi derramada sobre os homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Eu já li aqui anteriormente que vai chegar um momento em que o anticristo vai dominar sobre a face da terra e ele vem, de fato, marcando as pessoas na testa e também nas mãos. Ninguém vai poder fazer qualquer movimento,
quer dizer, ninguém, aqueles que se submeterem a essas ordens, não fará qualquer movimento que não seja com essa marca. Ou melhor dizendo, aqueles que não se submeterem, cristãos que ficaram, que não foram levados, não foram arrebatados, mas tinha conhecimento da palavra, apenas não teve capacidade, não teve azeite suficiente para sustentar a sua vinda, a sua ida para o Cristo Jesus. Não manteve a sua comunhão, frequentava a igreja uma vez ou outra, ia quando queria, não aprendeu a palavra, não se entregou, não se batizou nas águas, não teve total. Tinha conhecimento, mas não tinha entrega. Havia conhecimento, mas não havia entrega. Então, essas pessoas certamente ficarão. E elas, então, vão ficar sob o domínio desse anticristo. Ele vai impor ordens, muitas ordens, para a pessoa ter uma vida plena. Porque o primeiro momento, o primeiro estágio da grande tribulação, que vão durar 3 anos e meio, esse anticristo vai dominar a terra, ele vai comandar toda a terra, um governo único na face da terra, e vai dar condições de igualdade para todo mundo. Essas medidas sociais que a gente hoje tanto preza e tanto clama, com ele vai resolver tudo. Não vai haver desigualdade social, não haverá nada, não haverá falta de ganho, não haverá falta de bens, de roupa, de comida, todos vão ter uma vida plena. É o que está preconizado aqui com a chegada do anticristo. Isso, aqueles que se submeterem às suas ordens, porque serão marcados com o número da besta. O número que é 666 é o número de homem, marcado com a besta. Aqueles que entenderem que ficaram para trás e que se submeterem ao anticristo vão ter a sua condenação e vão para o inferno, né? Vão para o inferno, não vão querer se sujeitar. Esses, então, que não sujeitarem, vão ter que pagar com as suas próprias vidas para poder obter o benefício da eternidade com Jesus. Mas mesmo assim, vale a pena. Se porventura Jesus voltar agora, se o Senhor Jesus voltar agora e você não subir, e se eu não subir, meu Deus do céu, eu luto para subir, tá? Não estou dizendo aqui, mas a gente já sabe como é que vai ser. Vamos ter que pagar com a nossa própria vida. Vamos ter que sacrificar a nossa vida para poder ter salvação. Porque os benefícios do anticristo eu não quero. Você quer. E você? Você quer o benefício dele? Se você quiser o benefício dele, você terá o seu nome fora do livro da vida. Vai estar no livro do anticristo, da besta e do falso profeta. Por isso que o Apocalipse é um livro duro. Eu falo que isso aqui não é um almoço, é uma feijoada com mocotó, com tudo, porque poucas pessoas podem ter paciência para nos acompanhar. Mas os que ficarem na sala e acompanharem serão abençoados pela leitura da palavra. Eu vou ler todo o capítulo 16. Fica aí, não sai. Você quer realmente ter esse benefício dessa tarde? Fique por aí, neste dia. Então diz assim, a voz dizia aos 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, tá ali, né, e derramou a sua taça, e derramou a sua taça, e foi o primeiro que derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Versículo 3. E o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Percebe o momento, como estão ficando as coisas? Eu estou lendo aqui no 16, mas outras iras, outras pragas já foram lançadas. Continua o juízo de Deus. Os homens que verem isso podem se arrepender e aí buscar a Deus. A segunda taça, vou repetir aqui o comentário que está aqui na Bíblia comentada pelo Bispo Macedo. A segunda taça é derramada sobre o mar e atingirá todo ser vivente nos oceanos.
A expressão sangue como de morto significa que este sangue estará sem vida, isto é, coagulado e mal cheiroso. Aqueles que hoje pagam muito mais caro para viverem próximo do mar fugirão diante da repugnância apresentada por ele, sem falar do pior. Todo alimento oriundo do mar estará destruído, mas ainda não será o fim. Começa o juízo de Deus na face da terra. Gente, é nessa terra. E Jesus está voltando. É como tem um corinho que eu cantei quando eu cheguei na igreja e canto até hoje, né? Essa terra vai pegar fogo, aonde é que você vai morar? Mas essa terra vai pegar fogo, aonde é que você vai morar? E a igreja fala, eu vou morar com Jesus lá no céu. É um corinho muito animado, muito gostoso. Eu vou morar com Jesus lá no céu. Tá aqui. Versículo 4, vamos lá. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Versículo 5. Vamos para o 5. Vou correr porque senão não dá tempo. Mas eu vou demorar muito. Vai lá. O 5. O que diz o 5? E ouvi o anjo das águas que dizia, justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e hás de ser, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, dos homens de Deus, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. É a vingança de Deus, gente. A Bíblia diz, não fique chateado com Deus, não. Diz que a vingança pertence a Ele. Você sabia que nós não temos direito de julgar ninguém? Porque nós somos imperfeitos. Nosso julgamento, não temos capacidade de julgar quem quer que seja. Fulano de tal, eu não posso te julgar. Não posso. Jamais posso julgar uma pessoa, mas Deus diz assim, o julgamento, a justiça, quer dizer, é minha. A ira é minha. A condenação é minha. Eu posso, porque sou justo. Ninguém será condenado injustamente. Ninguém será condenado injustamente. A vingança é dele. Por quê? Porque toda condição ele está dando para a humanidade. As igrejas estão aí abertas dia e noite, pregando. O Brasil, então, é um país que não vai reclamar de não ter conseguido ouvir a palavra de Deus, porque é o país que mais se prega o evangelho hoje em dia, é o Brasil e, sobretudo, o Rio de Janeiro, onde nós estamos aqui agora. É muito forte isso aí. Então, não há razão para dizer assim, eu não sabia. Não sabia. Você sabe sim. Nós sabemos. Então, você que está aqui acompanhando, muita responsabilidade sobre você, hein? Sobre mim também que estou pregando. Vamos lá. Qual o capítulo, o versículo agora? Visto... o 7. O 7. E ouvi outro anjo do altar, que dizia, na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, né? E blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Isso foi o quarto anjo, né, que derrama essa praga. Diz assim, a quarta taça, que a explicação aqui dada pelo nosso bispo Macedo, a quarta taça é derramada sobre o sol, que ao ser atingido, emitirá calor suficiente para impor aos seres humanos queimaduras de primeiro grau. Primeiro grau. Essas lesões não chegarão a ponto de matar as pessoas, mas farão com que sintam dores agonizantes. Isso lhes dará chance de, pelo menos, reconhecerem a autoridade de Deus sobre aqueles flagelos. Muitas vezes, Deus permite que uma pessoa chegue a situações muito difíceis para que reconheça os seus caminhos errados e se arrependa
com sinceridade. Mas, infelizmente, não é o que ocorrerá com o derramamento deste juízo, pois mesmo assim, com tamanha agonia, sofrimento e dor, os homens não se humilharão diante de Deus. Pelo contrário, blasfemarão contra o seu santíssimo nome. É difícil isso, né? É complicado, porque não haverá, assim como hoje os homens rejeitam, as pessoas rejeitam a palavra de Deus, debocham do cristão, fazem piadas, né? Tripudiam, nos chamam de otários, de bobos, chamam a gente de bíblias, de não sei o quê, e não querem saber, vem aquele Bíblia ali falar, a Bíblia não fala, quem fala somos nós, a palavra está aqui. Então há muita gente que rejeita a palavra, rejeita, às vezes, o crente que se aproxima para falar de Jesus, não quero saber disso. Eu me lembro que uma vez eu cheguei no hospital, fazer visita a um enfermo, e estavam os familiares lá, eu dei boa tarde a todos, dei boa tarde, senhores, olha, estou aqui em nome de Jesus, assim que eu sempre fiz. Quando eu fazia as visitas e quando faço nos hospitais, eu chego para o paciente, os familiares, e falo assim, olha, boa tarde, eu estou aqui em nome de Jesus para lhe fazer uma visita e lhe fazer uma oração, e se o senhor permitir, deixar uma palavra de fé para o seu coração, porque Deus tudo pode. Um dia eu cheguei assim, lá no hospital do Pedro Ernesto. A família inteira me mandou embora. Todo mundo, saia daqui. Não quero ouvir vocês. Não quero, saia daqui. Estava eu, na época, minha noiva, que hoje é minha esposa, saiam daqui. Não quero vocês aqui perto da gente. Eu percebi que o doente não falou nada. Mas eu não podia avançar naquela visita por conta dos familiares. Eu saí, desejei a todos, né, saúde, Deus abençoe, e ali é como se eu tivesse sacudido o pó da poeira dos meus sapatos e deixado de lado aquele casal. Visitei outras pessoas, porque se a pessoa rejeita a palavra, a gente não vai insistir o tempo todo com aquela pessoa que não quer, que está blasfemando contra. Tem pessoas que querem, até que um dia aquela pessoa caia em si e venha necessitar da palavra de Deus. Assim eu tenho procedido também aqui na casa, na Câmara, onde eu sirvo aqui como parlamentar, como vereador, estou aqui trabalhando, né? Dando testemunho, procuro sempre mostrar-me como um homem de fato de Deus, e na oportunidade, sempre que eu posso, apresento Jesus na minha vida para essas pessoas. Aqueles que rejeitam, eu não posso fazer nada. Assim aconteceu quando derramada a quarta taça, aquele flagelo foi cruel. Foi, o sol abrasado queimava as pessoas, e as pessoas vêm dizer, meu Deus, me ajuda, tira de mim esse flagelo. Não, elas blasfemam contra Deus. Porque o anticristo e o falso profeta e a besta, ela quando se levanta na face da terra, ela vem blasfemando de Deus. Que Deus não existe, que Deus não faz nada, esse Deus é o culpado de tudo isso. Ele vem cheio de blasfêmias horrorosas, está na Bíblia isso. Então, as pessoas então aprendem ainda a blasfemar mais e mais. Mas há aqueles que um dia tomaram conhecimento, como você e eu, e que vão dizer assim, olha, não é isso não. Isso aí está errado, eu quero é Deus. Eu quero a minha eternidade com Cristo. O que eu quero é a minha eternidade com Cristo. Eu pergunto a você, e você também? Então, eu quero. Vamos lá, vamos para o capítulo 10, versículo 10, desculpa. Versículo 10, assim. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Olha o que eu falei aqui da besta o tempo todo. Sobre o trono da besta. Lembra que são três. O anticristo, a besta e o falso profeta. A besta é uma imagem criada, que sai e fala. Ela recebe a autoridade do anticristo, né? Do anticristo. A besta tem autoridade para falar. Ela fala. E diz assim, o seu reino se faz tenebroso. E eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram mais ainda do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. É o que eu falei agora aqui para vocês, agora há pouco. Versículo 12. Assim, o sexto anjo
derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Olha aqui esse detalhe importante, gente. Eu falo do rio Eufrates. Do rio Eufrates. E a sua água, diz assim, do rio Eufrates, e a sua água, onde é que está ali? Secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. A Bíblia diz que no final, os reinos do Oriente virão, Gog e Magog, todos contra Israel. Então, deixa eu ler aqui o comentário do bispo, que é muito legal que eu vi aqui, é interessantíssimo. Se ele deixou aqui para a gente comentar. Sim, está aqui. O bispo Marcelo comentou aqui. A sexta taça é derramada sobre o Eufrates, que é o maior e mais importante rio da Ásia Ocidental. Como consequência deste juízo, o rio secará completamente, deixando de ser uma fronteira protetora aos povos do lado do nascimento do sol, e então Israel correrá o maior perigo da sua existência. Os governantes das nações, dirigidos e instigados por espíritos demoníacos, pelo diabo, se unirão para tentar fazer frente ao Senhor Deus e ao seu ungido. É exatamente aí que o Senhor Jesus aparecerá pessoalmente com as suas milícias celestiais e livrará o seu povo, Israel, instaurando o seu reino de justiça. Ok, minha gente? Tranquilo aí? Até aí tudo bem? Depois a gente vai aprendendo. Eu já li isso aqui umas 10 vezes. Cada vez que eu leio, eu descubro coisas melhores, né? Então vamos lá, vamos agora para o versículo 13. Né? 13. E da boca do dragão, da besta e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. 14. Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. É a famosa batalha do Armagedon. Gente, você está ouvindo coisas preciosíssimas aqui agora. Eu estou maravilhado com o que eu estou lendo, com o que eu estou vendo e que estou lendo. Aí diz assim, versículo 15, eis que venho como ladrão, disse Jesus, palavra de Jesus. Eis que venho como ladrão. Jesus vai vir como ladrão, sabia disso? Como ladrão. Não é roubando todo mundo, não. Um dia o pastor pregou na igreja que Jesus viria como ladrão, as mulheres tudo seguraram suas bolsas. Não, pelo amor de Deus. Ele não vai vir roubar ninguém. É porque o ladrão, você não sabe a hora que ele vai vir. Então ele vem, num piscar de olhos, ele pode vir buscar a sua igreja. É só acontecer aquilo que eu falei. No momento que o evangelho for pregado a toda criatura, ele volta. Esse é o deadline, esse é o ponto. Esse é o apito final. Qual é o apito final? Chegou a minha mensagem, no último ele volta. Ninguém sabe a hora. Nem Jesus sabe a hora. Isso é reservado somente para o próprio Deus. Você sabia disso? É isso aí. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, que ele conquistou com o seu sangue. Nós somos frutos da conquista do nosso Cristo Jesus. Nós somos a noiva. Nós somos a menina dos olhos. Nós somos a conquista do nosso Deus. Eu faço parte dessa conquista. Glória a Deus. Amém. Então venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Quer dizer, a pessoa deve se cuidar da sua vida espiritual, cuidar do seu coração, da sua boca, cuidar do boquinha com o que fala, com os seus pensamentos, porque você sabe que Jesus, o Espírito Santo, ele lê até o nosso pensamento, até as intenções. E cuidado com as suas intenções também. Você não revela, ninguém sabe, que a intenção está no coração. Mas Deus sabe, Deus vê. Lá no fundinho do seu coração, ele sabe o que se passa. Você pode estar tramando uma coisa contra alguém, contra um líder, contra uma pessoa,
Mas Deus sabe todas as coisas. Cuidado com o que você pensa, com a intenção do teu coração. Isso chama-se iniquidades. São as nossas iniquidades. Então, quando você perceber que tem um pensamento mau, peça perdão. Você perdoa também o meu pensamento. Perdoe a minha falha. Vigia. Mantenha as suas roupas sempre lavadas. Essa semana tive a oportunidade de fazer ali um culto não, participar do culto, e o pastor gentilmente, me pediu para fazer a Santa Ceia. E eu falava sobre isso naquele momento, da lavagem das nossas roupas. A Santa Ceia é uma espécie de renovação dos nossos votos. Quando a gente vai à Santa Ceia para sentar-se à mesa com o Senhor Jesus, é momento de você colocar tudo para fora. Pedir perdão pelo teu pecado, pelos seus erros e tal, se limpar. E depois bebe o cálice, come do pão e beba do cálice. Ele disse também, aquele que não comer da minha carne, que é o pão, e não beber do meu cálice, este tal não tem parte comigo. Por algum momento, quando eu cheguei na igreja, eu fiquei talvez 1 mês ou 2 meses sem participar da Santa Ceia. Que todas as vezes que eu ia participar da Santa Ceia, eu me lembrava de um pecado que eu tinha cometido. Aí eu pedia perdão e não participava. Na próxima eu vou participar. Aí veio a outra. Aí eu lembrei de outra coisa. Eu deixei passar a Santa Ceia. Que a gente era orientado assim, e orienta assim. Tem alguma coisa que você não se livrou? Se livra disso. Primeiro, fez uma mágoa contra alguém, vai lá e fala com a pessoa. Se limpa, mantenha suas vestes lavadas. Uma mágoa, um ódio que você nutre, isso é ruim para você. Quem morre somos nós. A mágoa é o veneno que mata a própria pessoa que está magoada, ou que está realmente irada. A ira continuada também pode matar. A gente pode irar por algum momento, mas não pode deixar a ira passar para o dia seguinte. Não deixa o sol se pôr com a ira no coração. Irou. Todo mundo... Jesus ficou irado, mas não pecou por isso, tá bom? Então, eu aconselho para que você mantenha vigilante, guardadas as suas roupas, né, alvejadas no sangue do Cordeiro, e para que você não ande nu. O nu é aquele que, por exemplo, a pessoa é cristã, mas ela fala palavrão, ela xinga, ela não compra e não paga, então, que vergonha. Pelo contrário, ela deixa de ser um testemunho vil para ser uma vergonha para o Evangelho. Isso é muito triste, muito ruim. Temos que vigiar sobre isso. Aí diz assim, e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu chama-se Armagedon. Versículo 16. 17. Armagedon. Eu queria comentar sobre esse 16, que é importante. Você me aguenta aí, que eu vou fazer um comentário aqui. É um comentário que o próprio Bispo Macedo fez e eu quero trazer para vocês. Assim, 16. Armagedon. Armagedon significa vale da decisão, pois lá se decidirá o futuro do planeta Terra. Esse local também é conhecido como Vale de Josafá. Está em Joel capítulo 3, versículo 2. Depois você confere lá. Né? Pois Josafá significa o Senhor julga. Tem um significado. Assim será no Armagedon, que o Senhor julgará as nações que, sob o comando do anticristo, invadirão Israel para destruí-lo. Neste vale acontecerá a disputa final entre o Senhor Jesus e o anticristo, e é claro, o vencedor será... Quem será o vencedor? Quem? Quem vencerá essa batalha? Quem, Davi? Quem vai vencer essa batalha? O Senhor Jesus, claro, né? A luta do diabo contra Cristo, Cristo vence. E vai ser no Armagedon. É um lugar maravilhoso, esse lugar existe. Por cá, eu estive vendo, observando esta planície, né? A gente sobe no pináculo do templo e você vê a planície do Armagedon muito grande. O detalhe é que o rio que corta esses países vai se secar, que é o Eufrates. O Egito, ele passa por ali, vai margeando esses países todos, da Ásia, né? E da África também, e haverá uma grande batalha. Com o rio seco, com as fronteiras já sem água, fica muito fácil da invasão dessas nações
desses governos que virão contra Israel, onde vai ser a batalha final do Armagedon. Bom, detalhes a gente não tem muito para dar, não. Versículo, então, 17. Diz assim: e o sétimo anjo, aí tá encerrando já, tá, pessoal? E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, uma taça jogada no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: tá feito. Opa, tá feito. That's it. Acabou. Tá pronto. Tá pronto. Tá feito. O sétimo anjo vem para dizer isso. Ele joga uma taça no ar e diz uma voz, diz: tá feito. Acabou. Acabou. Mas tem mais. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Olha que coisa, né? Seguindo aqui, diz assim: tal foi esse grande terremoto. Eu parei no versículo 21, não. Foi 19, né? Eu vou para o 19 agora. Tal foi este grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia, olha que coisa, se lembrou Deus. Deus vai se lembrar agora da grande Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Lembra que eu citei no passado? Caiu a grande Babilônia. A grande Babilônia é um sistema político-religioso mundial. Vai cair. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. Não faço ideia, que eu não pesquisei. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga, da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Eu vou ler aqui o comentário que o nosso Bispo Macedo colocou para a gente finalizar o nosso estudo, tá bom? Diz assim, do 16, 17 e 21. A 7ª praga é derramada no ar, e o seu juízo é o que há de mais terrível até então, pois envolve a ira divina e o final dos tempos. Olha só, o terremoto aqui descrito ocorrerá em uma escala imensurável. Vai acima de 8 pontos, de 9 pontos Richter, na escala Richter. Não tem escala para medir esse terremoto. E nunca vista antes desde a criação do mundo. Nenhuma cidade dentre as nações será excluída da destruição e do caos. O que significa que nenhuma pessoa estará imune a este flagelo da cólera, da ira de Deus, que está registrado lá em Isaías, capítulo 24, 17. O profeta Isaías já profetizava 500 anos antes do nascimento de Jesus, ele profetizava sobre esse fato. Está lá, no Isaías 24, anota aí, do 17 ao 20. Jerusalém será dividida em 3 partes, como dizem os profetas. Os homens serão atingidos por chuvas de granizo, com pedras que pesarão aproximadamente 30 quilos. Quer dizer, 1 talento quer dizer 30 quilos. Uma pedra de 30 quilos cai sobre as pessoas. Imagine caindo do céu uma pedra de 30 quilos. Não vai sobrar nada, vai virar suco. Com pedras. Então, tomadas pela revolta, as pessoas blasfemaram contra Deus mais ainda. Além disso, a Babilônia será destruída pelo Senhor Jesus. O profeta Jeremias teve uma visão desses acontecimentos finais. Está lá também em Jeremias, depois eu vou ver. Jeremias, capítulo 4, do 23 também ao 27. Meus amigos, minhas amigas, meus amados, queridos irmãos, que prazer ter vocês conosco até o final desta live, passando aqui essas informações, né?
que não são minhas, é do próprio Deus, está na Bíblia Sagrada, a leitura do capítulo 16. Na próxima semana vamos ler o capítulo 17, que vai falar especificamente da queda da Babilônia. Eu falei a vocês, a Babilônia é um sistema político, religioso, mundial, que será esmagado pelo próprio Cristo, pelo Senhor Jesus. Foi um estudo que trouxe revelações dos 7 taças, os 7 anjos derramando flagelos sobre a face da terra. E sempre que esses flagelos são derramados, não é por acaso, é para atingir aqueles que negam Jesus, que não querem saber, mas visa também aproveitar aqueles que ainda estão se arrependendo dos seus pecados. Então a misericórdia de Deus vai até o final. Ela é infinita e ela é para todos aqueles que em um momento se lembrar de Deus. Lembrou-se de Deus, ele vai então cuidar de salvar esta alma. Tá bom, gente? Olha, muito obrigado pela sua participação. Vamos ouvir agora uma canção linda. Não sei o que o Daniel preparou, Davi preparou pra gente aí, Davi. O que você tem aí? O segredo? Qual é? Quando o vento soprar. Vamos ouvir então essa canção rapidamente. Eu já volto com a oração. Aproveita o momento da canção e vai mandando seus nomes para a oração, que eu quero fazer uma oração pesada, muito forte hoje. Vou fazer um clamor em favor da sua família, né? Estou orando pelo seu Abílio, que é o pai da Alice Mota, me mandou mensagem de madrugada. O pai dela está lá na Ilha do Governador, no Evandro Freire, né? Com a Covid, estava na emergência. Em nome de Jesus, tenho certeza que ele já encontrou lá uma acomodação. E aqueles que estão ainda passando por essas dificuldades, mande para cá os seus nomes também, para a gente poder fazer a oração daqui a pouquinho. Ouçamos então esta canção, eu já volto. Prepare o seu copo com água, o meu está aqui preparado. Já está aqui, ó. Esse copo aqui está cheio de água. E eu vou consagrar. No momento aqui, ó, é uma água comum. Água é bom o tempo todo. Mas depois que nós orarmos e apresentar a Deus, ela se tornar uma água ungida. Vai lá, pega o seu copo, vamos orar comigo daqui a pouquinho. Até já. Graças a Deus, né? Quando o vento soprar, ele vai trazer bênçãos para a tua vida, para nossas vidas. Olha, eu quero apresentar os nomes aqui para a oração. Vou orar pelo Everardo, meu amigo, Everardo Silva, Maria de Fátima Teixeira, Maria Patrícia Teixeira, Fabi Rosa, a Dona Euria, Maria de Fátima Santos, Patrick, também pela Patrícia, Maria Vânia Montezuma, Paulo Neiva, Maria Aparecida da Silva, José Paulo Fernandes, Antonieta Mendes, Nicinha, Lúcia Farias, Wagner, também a Fátima Pereira, o Correia, Gelda Paciello, Lúcia Souza, Carlos Venâncio, Andréa Avelar, Rosa Bolos, muito bem, Paula Neiva, Genilda dos Reis, Aldari Marques, Jefferson Mendes, Vera Lúcia, também tem Eliane Campos, também tem Mário, quem mais? Vera Lúcia Caetano, quem mais está aqui, que eu não vi ainda, Iracema Luiza, quem mais? Elizabeth Valentim, Luciana Gomes, Laiane Maria, Alexandre, quem mais que chegou aqui agora? Deixa eu ver aqui. Chegou aqui também a Dona já tinha aqui comigo. Obrigado, Simone Genizelli. Simone, estamos juntos, tá, Simone? Deus abençoe você. Vamos agora falar com Deus, gente. Vamos fazer a oração. Prepara o seu copo com água. O meu está aqui já preparadinho. Vamos agora falar com Deus em nome de Jesus. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos. Não me desampares totalmente. Meu Deus, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, aqui estão os teus mandamentos também. Tudo que nós ouvimos
nessa live, nesta programação, foi para que pudéssemos estabelecer cada vez mais comunhão contigo, meu Pai. Eu incluo nesta oração todos que neste momento nos acompanham e que deram seus nomes aqui de familiares também, para que o Senhor possa visitar a todos, estabelecer com eles uma aliança nos seus estatutos, para que não venham estes, meu Deus, a se desviar dos teus caminhos. Eu oro pela salvação de suas almas, que o Senhor venha falar o coração desta mulher, deste homem, venha abrir, meu Deus, o entendimento, iluminar a sua mente, para que ela reconheça o Salvador. E que se rendam às tuas palavras, que ela possa se render, Senhor, ao teu Espírito Santo e se entregar de corpo e alma ao Senhor Jesus. Aqueles que confessam o teu nome, Senhor, terão seus nomes escritos no livro da vida. Meu Pai, na tua presença ainda eu oro por os que estão sofrendo agora, por intercessão de familiares, aqueles que se encontram nos leitos de dores, nos hospitais, nos presídios, aquele que está, meu Deus, acamado em casa, os que estão andando pelas ruas, andarilhos, são pessoas que vivem em situação de rua, abandonados por tudo e por todos. Mas o Senhor os conhece. O Senhor disse: estive nu e não me vestiste, estive preso e não me visitaste, estive com fome e não me deste de comer. Meu Pai querido, que o Senhor mova os corações, que o Senhor venha nos dar condições de poder olhar e estender a mão para este aflito também. Que o Senhor possa abençoar a todos, não somente com o pão que perece, mas com a salvação de suas almas e a vida eterna. Nós entregamos a todos nas tuas mãos agora, em nome do Senhor Jesus. E ainda pedimos ao Senhor que consagre este copo com água. Coloca a tua virtude nesta água, Senhor, o teu poder, e que ao bebermos dela, sejamos curados, sejamos livres, sejamos energizados de toda a energia que vem do teu trono, que sai do trono do nosso Deus. Receba a força, minha amiga, meu amigo, ao beber desta água consagrada, pois nós consagramos esta água ao Pai, consagramos ao Filho e consagramos ao Espírito Santo. E todos que oram comigo digam amém, diga graças a Deus. Beba agora do seu copo com água em nome de Jesus. Graças a Deus, que maravilha. Eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco até aqui. Sejam todos abençoados, tenham uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. A hora que você estiver ouvindo esta programação, acredite, o Espírito Santo está ao lado de cada um de vocês. Deus abençoe a todos e até quarta-feira que vem, com mais um estudo da Palavra de Deus. Na semana que vem, o capítulo 17, que fala sobre a queda da Babilônia. Não perca, próxima quarta-feira, dia 23 de junho. Até lá. Fique com esta canção. Eu me despeço aqui de vocês. Tchau, pessoal. Fica com Jesus.